meu ranking, este é um dos mais fantásticos, eu acredito que vocês vão concordar comigo mais para frente. Agradeço a presença de todos. Hoje teremos de convidada especial a doutora Mariana, que vai aqui conosco participar da discussão desse caso, o doutor Paulo Medeiros, que está próximo de chegar, está chegando, o doutor Tito, e o nosso apresentador vai ser o doutor João Marcelo, nosso residente, que apresentará brilhantemente o caso, e depois faremos uma discussão breve com a doutora Juliana no final. Mais uma vez, peço a todos que participem deste caso de uma forma bastante democrática, todos estão liberados, agradecemos a participação de todos, inclusive dos que estão nos assistindo remotamente. Doutor Ibrahim vai participar remotamente dessa vez, né? Daqui a pouco vamos chamá-lo para participar. Já está conosco, Ibrahim? Acredito que ainda não. Doutor Paulo acaba de chegar, por favor, doutor Paulo. Vamos, então, começar a apresentação. Por favor, doutor João Marcelo, comece a apresentação. Então, tá. Boa tarde a todos. Vou começar o nosso caso aqui. Pode passar o slide aqui, que eu não estou conseguindo? Então, a nossa paciente é uma mulher de 55 anos, as iniciais dela são SAFR, ela é natural de Campos Gerais, em Minas Gerais. De história pregressa, ela tem hipotireoidismo subclínico, epilepsia, itu de repetição, neurocercose na infância, sem sequelas, e miomas uterinos. Não utilizava nenhuma medicação de uso contínuo. E a história dela é que fazia 3 semanas que ela vinha apresentando um aumento de glândulas submandibulares associada a dispneia, tosse e sudorese noturna. Ela procurou então um clínico geral que solicitou uma tomografia de tórax, e essa tomografia de tórax mostrou um derrame pleural bilateral, maior à direita, um derrame pericárdico moderado a acentuado, broncopatias inflamatórias, pequenos nódulos não calcificados subpleurais e intraparenquimatoses esparsos e inespecíficos. Ela recebeu moxifloxacina e prednisona, só que apesar disso ela manteve a dispneia e que passou a ser acompanhada por ascite e edema de membros inferiores. Aqui no pronto-socorro do Dante foi solicitado os exames laboratoriais, função renal e os eletrólitos não apresentavam alterações. Foi então decidido por pedir um ecocardiograma transtorácico naquele dia. Esse ecocardiograma, então, mostrava uma aorta de 32 milímetros, um átrio esquerdo de 31, diâmetro diastólico final do VE de 44, septo e parede posterior de 8 milímetros, uma PSAB de 62, com fração de ejeção de 68%. Esse eco também demonstrou um derrame pericárdico difuso, com maior lâmina de 26 milímetros, ali na região da parede inferolateral do VE. Tinha sinais de repercussão hemodinâmica, que era o swing heart, a variação respiratória do fluxo transmitral maior do que 45, colabamento sistólico do átrio direito, veia cava inferior de 24 milímetros, com colabamento expiratório menor do que 50%. O doutor Tito está acabando de chegar, infelizmente ele não vai poder participar da discussão desse ecocardiograma, mas vejam que chama atenção uma pressão pulmonar bem elevada, né, e uma veia cava inferior grande, colabando menos, mostrando menos do que 50%, mostrando que esse derrame pericárdico tinha uma grande repercussão hemodinâmica, né? Então, é um derrame que a gente precisa drenar obrigatoriamente pela repercussão hemodinâmica. Alguém quer fazer algum comentário do eco? Alguém do setor de eco? Então, vamos em frente. Também foi realizado um eletrocardiograma na chegada, naquele mesmo instante, que é o que está sendo demonstrado aqui. Vou pedir para a doutora Giovana comentar esse eletrocardiograma. Por favor, doutora. Boa tarde a todos. Analisando aqui o eletro, não parece ter nenhuma... Tá falando? Nenhuma alteração dos intervalos. Parece ter uma extrasístole supraventricular e alteração de repolarização difusa. O ritmo, Giovana? Aqui está bem difícil de ver, doutor.
Isso. Ritmo juncional? Não tem um da P. E parece que tem umas extrasístoles supra, né? No Sim. D2 longo. Depois a gente pede a opinião da Dr. Paulo e da doutora Mariana, mas eu quis propositalmente deixar os especialistas um pouquinho para depois. Ok, você continua, João Marcelo? Então, esse foi o diagnóstico que foi feito no ataque juncional. Tem um dado faltando aqui nessa interpretação do eletrocardiograma. Alguém quer fazer um comentário? Marcelo? Está faltando uma coisa importante na análise do eletro que nós não costumamos dar muita importância. Volta o eletro, por favor, doutor João Marcelo. Fala, doutor Tito. Não sou muito bom no eletro, mas me parece ter um QT bastante longo. Nossa, Aí, ó. muito bem. Mari que me ensina, Mari que me ensina. Agora, Mariana, os especialistas podem se pronunciar. O que você acha? Com certeza, o QT está faltando, né? Então, vamos lá. Primeiro, é um ritmo juncional, né? E aqui está com um ataque juncional, mas eu daria como um ritmo juncional e a gente falaria como ritmo juncional ativo. Por definição, ataque juncional, a gente fala sobre acima de 100, uma brade juncional também, geralmente abaixo de 60, mas quando está entre 60 e 80, a gente tem como chamar de ritmo juncional ativo, né? A gente percebe que, de vez em quando, lá no D2 longo, a gente percebe uma pezinha que parece conduzir de forma sinusal, raros batimentos que, de vez em quando, são um pouco mais precoces, mas eles não são capazes de manter o ritmo sinusal, então ele acaba ficando aí como um ritmo juncional. E eu concordo com o que o Tito falou, né? Apesar da alteração de repolarização difusa, então na parede inferolateral a gente tem uma dificuldade grande de fazer o cálculo do QT, mas a gente sempre precisa manter como hábito fazer o cálculo do QT corrigido, né? E parece realmente que está prolongado esse QT. Não sei se vocês têm a medida, passa a medida. Então, não muito, né? Não muito. A gente parte do princípio que na mulher a gente aceita um QT corrigido, né, até 470 milissegundos. Então, sim, é um QT prolongado. Habitualmente, na síndrome de QT longo congênito, a gente acha um QT acima de 480 milissegundos, é um QT corrigido, mas só um pouco aumentado. Parabéns para o doutor Tito, né? Não só ecocardiograma, não só ressonância, não só pronto-socorro, também entende de eletrocardiograma. Algum comentário, Paulo? Então, vamos então em frente. Então, foi realizada a drenagem de Marfan naquele dia, o líquido tinha um aspecto hemorrágico, foi realizado um ecocontrole pós-drenagem, sem derrame pericárdico, com colabamento inspiratório menor que 50%, sem outros comemorativos. Foi feita a análise do líquido pericárdico, pH de 7, hemorrágico, eritrocrômico, 21 mil células, 48 mil hemácias, 6% de polimorfonucleares, 94% de monomorfonucleares, glicose de 45, LDH de 2000 e um CA125 de 424. E agora vamos tentar juntar tudo, né? Então, a gente tem um líquido sanguinolento com a glicose baixa e que junto de um QT longo. Colocamos aqui 4 possibilidades diagnósticas. Vamos deixar o Tito para responder depois, porque ele acerta o tempo inteiro. Alguém do auditório quer fazer alguma hipótese? Marcelo, nosso consultor de sempre, quer fazer alguma hipótese entre essas 4? QT longo pode ser incluído no nosso diagnóstico da pericardite ou não? Sim. Qual a sua hipótese? A, B, C ou D, Marcelo? Acho que a gente não pode afastar a letra A, não. Seria a sua principal hipótese. Quem quer votar na letra A, levante o braço.
Algumas. Letra A, B. Quem quer votar na letra B? Ninguém votar no B? Por que ninguém... Por quê? Letra C. Alguém quer votar no C? Ou na letra D? Eu acho que só tivemos votos para a letra A, né? Alguns não se abstiveram. Eu votaria no C. No C, pode justificar, doutor Paulo, seu microfone. A gente está só brincando de uma hipótese, né? Porque, na verdade, é um líquido hemorrágico numa paciente que tinha uma história de uma sudorese noturna, um aumento de gânglio mandibular e que tinha uma glicose baixa e no ADA a gente não falou ainda, né? Não falamos ainda do ADA, só para brincar. E o que a gente achou interessante é que tinha um QT longo nessa história aqui, associadamente. A sua hipótese seria mais de... Não pensaria ainda em etiologia tuberculosa, né? E o QT longo adquirido? Logo de cara, não. Ok. Vamos em frente? Vamos. Brincando de fazer adivinhação, né? Então, alguns dias depois, no dia 14, saiu o resultado do ADA do líquido pericárdico de 109,65, esse achado sugerindo a etiologia de pericardite tuberculosa. Agora temos mais uma pecinha do quebra-cabeça juntando, né? Então, temos o líquido hemorrágico, glicose baixa, um ADA aumentado, uma história de sudorese noturna e ser uma etiologia muito prevalente, né, no nosso meio. Então, acho que essa hipótese de tuberculose ficou muito forte. Alguém quer fazer algum comentário? Então, o estranho é a história do QT longo aqui, que não está batendo com uma pericardite tuberculosa, né? A gente tem que ir atrás, inclusive, de talvez alguma coisa cometendo o próprio miocárdio, né? Não só da pericardite, mas pensando aí em miopericardite. A gente sabe que condições inflamatórias, e aí a tuberculose entra como uma condição inflamatória, ela acaba aumentando a citocina, aumenta a interleucina, aumenta a TNF-alfa, e são uma das supostas causas que podem levar até um QT longo um QT longo adquirido, né? Ele acaba levando a alteração de canal de cálcio e de potássio e pode levar a um QT mais prolongado, mas isso realmente ficaria como uma hipótese, descartando outras possíveis causas, né? Vamos em frente? Então, qual seria a próxima conduta? Como não foi feita a biópsia, seria uma videotoracoscopia com biópsia, uma pericardiectomia por toracotomia mediana ou iniciar o tratamento empírico? Essa paciente, eu lembro que a gente estava certo, porque nossa rotina é fazer biópsia, né, quando o paciente faz uma drenagem de Marfan, e não sei por que motivo a biópsia não foi feita, né, por nossos residentes de cirurgia. Então, a gente ficou aguardando a biópsia, depois descobrimos que ela não tinha sido realizada. Então, a gente tinha a opção aqui de fazer uma nova intervenção para biopsiar o pericárdio ou fazer um tratamento empírico, e agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Qual seria a ideia? Doutora Ana, você faria o quê, Ana? Ana mexe muito com tuberculose fora daqui, né, Ana? Está sem som. Não, está com som aqui. Então, eu fiquei em dúvida entre a A e a B. Se eu faria videotoracoscopia com a biópsia ou pericardiotomia por toracotomia mediana. Você não faria um tratamento empírico? Não, de modo algum. Poxa. Alguém mais tem alguma ideia? Quem vota, quem ajuda aqui o tratamento empírico? Marcelo? Eu votaria em tratamento empírico. Tratamento empírico, ok. Temos um voto a favor de uma nova intervenção, um voto a favor do tratamento empírico. Alguém que está nos assistindo remotamente quer opinar? Doutor Ibrahim, você já voltou, está aqui conosco? Por favor, abra o seu microfone. Por favor, doutor Ibrahim. Não? Agora estamos te ouvindo. Ok. Não, eu acabei de entrar, então eu não vi nada do caso. Só carreguei esse imagem do computador.
Ok. Espero ter carregado as imagens certas, inclusive, eu não tenho certeza disso. Tá bom, o doutor Tito tem imagem de backup aqui, se não der certo. Ok. Muito bem. Então, Ibrahim, só lembrando, fazendo um resumo do caso, é um paciente de 55 anos, mulher, que tinha uma sudorese noturna, um gânglio aumentado submandibular e que aí chegou com um derrame pericárdico importante, com repercussão hemodinâmica, que foi drenado, o líquido era sanguinolento, tinha um ADA muito elevado e tinha uma glicose baixa, todos os elementos favorecedores de tuberculose, mas, infelizmente, a gente não foi feita, não sabemos o motivo, a biópsia pericárdia no momento da drenagem Mafan. E a gente estava aqui decidindo se a gente iria fazer uma nova intervenção ou a gente iria para o tratamento empírico. A doutora Ana falou a favor de uma nova intervenção, o doutor Marcelo a favor do tratamento empírico. Não existe resposta correta, né? Você tem que tomar uma decisão. E, nesse caso, por favor, doutor João, comente. Então, nesse caso, foi optado por iniciar o esquema RP no dia 16, tratamento empírico, e foi solicitada uma ressonância magnética cardíaca, aventando a hipótese de uma miocardite associada. Deixa eu só perguntar uma coisa antes, que já passou. O doutor Ibrahim deve estar preparando as imagens. É comum ter o QT longo em pericardite? Eu perdi, assim. Não. É comum? Não é? Até a Mariana lembrou aqui que isso era um dado favorecedor. Ou ele tem um QT longo congênito, que foi o que a gente pensou de início, que não tivesse nada a ver, era um paciente com um QT longo congênito que fez uma pericardite tuberculosa associada. Mas, não sendo isso, a ideia é que ele talvez tivesse também um acometimento miocárdico. Mas, até o momento, a gente só tinha evidências de arritmia supraventricular, né, que é muito comum na pericardite isolada, e o único fator aí que havia era o QT longo. Certo, Mariana? Sim, sim. Aí a segunda pergunta, Mari. Na miocardite é comum? Na miocardite, a gente pode ter, por excesso de aumento de citocina, aumento de interleucina, aumento de TNF-alfa, tem descrito, por exemplo, principalmente em paciente com artrite reumatoide, por exemplo, eles fazem, principalmente na fase de atividade da doença, eles podem ter aumento do QT, principalmente por alteração de canal de sódio e canal de cálcio, e eles fazem, e aí eles entram com o imunomodulador e esse QT melhora, mostrando que tem realmente uma relação com inflamação. Seria intermitente, então, né? Faço a atividade da doença. QT adquirido. Fala, como essa paciente não tinha, né? A gente não tem eletro prévio, e a gente não tem, segundo o que foi dito, ela não tinha nenhum uso de medicação, pensando em que ter adquirido por outras medicações, né? Mas eu acho que ainda assim não dá para afastar uma possibilidade de um QT longo até congênito, porque a gente não tem nada diante dessa paciente. Mas sim, a inflamação pode dar, a miocardite pode dar sim. Eu leio sempre sobre miocardite, que é um tema que eu tenho muito interesse, mas eu nunca tinha visto referência a QT longo da miocardite. Mas hoje, por coincidência, eu vi um artigo falando de QT longo adquirido por inflamação, e ele fala assim que nas miocardites pode ser a manifestação eletrocardiográfica mais frequente o QT longo. É que a gente não valoriza muito, realmente a gente não olha tanto assim como deveria o QT, né? Agora já podemos ver a ressonância? Acho que o doutor Ibrahim vai apresentar. Doutor Ibrahim, por favor. Eu já coloquei para compartilhar. Vocês conseguem ver a imagem dele? Acho que sim, né? Enquanto isso, Edileide, eu ouvi aqui vocês falarem em QT longo e tuberculose. Como eu estou em frente ao computador, eu rapidamente pesquisei no PubMed. O primeiro artigo que apareceu foi um artigo de 2021. Vocês sabem que a American Heart tem o Circulation, mas também tem uma outra revista chamada Journal of the American Heart, já. E nesse agora saiu em 2021 uma revisão sobre tuberculose e coração, e que acho que ele vai ajudar a responder essa pergunta para a gente. Mas, de qualquer maneira, vocês observaram as imagens se mexendo? Está aqui no meu cantinho de tela, consigo ver. Ok. Nessas imagens a gente observa estruturas muito circulares, tudo que é muito circular é muito regular, é feito pelo ser humano e não feito pela natureza. Isso aqui provavelmente são os drenos colocados no interior do saco pericárdio. A gente também nota um grande derrame pleural à direita, e nós vamos ver aqui nessas imagens sagitais, ó, um grande derrame pleural aqui à direita ainda, comprometendo essa paciente. Aqui nessas imagens fica mais fácil de observar a presença do dreno no espaço pericárdio,
E me chama aqui a atenção, apesar da gente não ter, eu não ouvi o eco, desculpe, eu realmente não perdi uma parte do caso, mas essas imagens muito escuras na ressonância, elas podem simplesmente ser áreas de aumento da espessura pericárdica, mas a gente pode ter pontos de calcificação aí. Eu vi que, eu perguntei para a Juliana me disse que não foi feita tomografia desta paciente, poderia ter ajudado eventualmente a encontrar algum ponto de calcificação, que também ajudaria, se bem que não exclui, né? Mas é só um ponto a mais. Aqui o dreno colocado no interior do saco pericárdico, como vocês podem observar, terminando aqui em cima, só para mostrar a aparência de um dreno para ressonância. Aqui as imagens coronais mostram ainda algum derrame residual, mas não é um derrame muito pequeno. Chama atenção aos meus olhos, pelo menos, o tronco da artéria pulmonar, que ele parece estar um pouquinho mais calibroso até do que a aorta. Não sei se isso vai ter alguma implicação ou não, ainda não consegui ver o exame. Estou vendo o exame junto com todos pela primeira vez. Acabei de carregar aqui. O ventrículo direito, todos percebem, é maior que o ventrículo esquerdo, inclusive com algum aumento de espessura, que é essa área cinza aqui. E nessas regiões a gente observa ainda aumento da espessura pericárdica também. A primeira imagem em movimento, essa imagem Cine 4 câmaras, essa imagem Cine 4 câmaras, observem aumento da cavidade arterial direita, notem que ela tem a fossa oval muito flácida e existe aqui uma insinuação desse líquido, ele não estou dizendo que tem a comunicação interventricular, nem forame oval patente, mas notem que tem aqui como se fosse um abaulamento da fossa oval em direção à esquerda, que é uma coisa que a gente só vê quando tem sobrecarga de cavidades direitas, por exemplo, sobrecarga pressórica. Além disso, se observa aqui a presença de uma insuficiência tricúspide e notem o meu foi que eu falei que tinha aumento do diâmetro da artéria pulmonar, e notem o septo interventricular, como tende a ter um movimento até paradoxal, ele faz um movimento traduzindo que as cavidades direitas enfrentam um regime de pressão muito mais elevado do que estamos habituados a ver. Da mesma maneira, se observa aqui o derrame laminar à esquerda, uma Cine 2 câmaras, que eu vou mostrar apenas para documentar a presença de uma válvula mitral, permite o refluxo discreto, me parece, e olha que interessante, o diâmetro da artéria pulmonar aumentada com algum refluxo pulmonar também. Então, tem um regime de aumento de pressão das cavidades direitas. Aqui, a Cine 2 câmaras, o Cine eixo curto foi difícil de ser obtida, vão ter artefatos respiratórios, porque a paciente já está desconfortável, dispneia, derrame pleural, dreno, está numa situação longe de ser confortável, e de novo áreas de sinal escuro no pericárdio, que pode ser que isso represente eventualmente pontos de calcificação ou não, inespecífico, só serve para a gente pedir uma toma. Retificação do septo com alguns movimentos que lembram um movimento paradoxal e, puxa vida, né, que exame, que caso interessante, como sempre nessas nossas reuniões, o caso é muito interessante. E eu vou agora para a Cine 3 câmaras, desculpem, agora sim a Cine 3 câmaras, em que a gente observa que as cavidades esquerdas têm dimensões preservadas, me parece ter uma contratividade satisfatória, pelo menos do ponto de vista visual, o átrio esquerdo, enfim, os problemas estão mais do lado direito do que do lado esquerdo, talvez alguma dificuldade de relaxamento desse coração esquerdo. Essas imagens em duplo eco, elas não vão mostrar nada de muito interessante, a não ser a hora de aumento da espessura, enfim, aquelas coisas que a gente já viu e opa! Aí são as imagens em 3 eco, que se aproximam mais de imagens em T2 e que parece, sim, a gente pode imaginar que a gente tem algumas áreas de edema nesse coração. Tá? Quando eu pegar aqui principalmente, tem áreas de edema meio difusas nesse ventrículo esquerdo, e mudando um pouquinho a janela, porque não no ventrículo direito também, inclusive, né, aqui perto do nó átrio ventricular, uma porção mais basal. Bastante interessante essa imagem aqui em particular, a presença de um edema meio difuso, já compatível com extensão. Seguramente tem algum processo pericárdico, vamos ver se o real statil nos ajuda a ver a atividade, mas vejam que as coisas estão tão diferentes que a gente até consegue ver aqui a coronária direita cortada no meio da gordura periarterial, estacionária, a mesma coisa aqui, a artéria circunflexa, aqui o espaço do dreno, aqui o espaço diagonal. É difícil a gente conseguir ver tão bem a ressonância, as coronárias em ressonância. Costumo dizer que se a gente está vendo bem as coronárias é porque alguma coisa está errada.
E as imagens de edema, uma vez mais, olha, naquela região baixa do septo a gente tem edema, né, Tito? A Juliana também que estava ajudando, a Marina, que eu vi que estão online também, e algum grau de edema no ventrículo direito, além de edema no ventrículo esquerdo. Então, me parece ter algum comprometimento miocárdico também. Imagens de perfusão. Desculpe, eu estou hoje um pouquinho mais lento do que o habitual, que já não é grande coisa. Como eu disse, eu estou vendo as imagens pela primeira vez, então a gente vai raciocinando aqui em voz alta. Não que eu raciocine muito, mas que eu estou raciocinando em voz alta. Aqui tem a perfusão miocárdica, preservada em todas as paredes, um pouquinho lentificada, como a gente costuma ver, mas está aqui E vamos agora para aquilo que pode nos ajudar bastante, que são as imagens de realce tardio. Lá, fizeram psírios, fizeram só psírio, pensaram alguma coisa errada. Olha que interessante. Tem aqui uma imagem, eu vou... Deixa eu ver se aparece. Tem aqui uma imagem muito interessante de se ver, que ela poderia passar despercebida. Interessante. Ela poderia passar despercebida se a gente não tivesse... Eu estou vendo que vocês só veem aí no auditório o eixo curto, vou colocar o eixo curto ao lado do eixo longo, mas observem essa imagem aqui no septo e essa imagem na parede lateral. Eu vou fechar a imagem eixo curto, vai ficar a imagem 4 câmeras. Opa, vou ter que compartilhar de novo. Okay. Não vou conseguir, infelizmente, mostrar as duas ao mesmo tempo, mas exatamente naquela região onde tinha aquela imagem no eixo curto, a gente tem essa imagem aqui que a gente vê onde o mouse aparece. Aparece ali. Uma imagem de realce tardio epicárdico, e aqui também parece ter alguma coisa nessa região, mas tem mais artefatos. Vamos ver a próxima série. Não tem a próxima série. Me parece que realmente existe um comprometimento miocárdico, além do realce tardio. O realce tardio mais evidente como era de se esperar, no pericárdio. Veja, eu vou fechar bastante a janela, a imagem vai ficar feia, mas vai ficar mais fácil de se observar essas áreas brancas no pericárdio. Então, tem um processo inflamatório comprometendo o pericárdio. Mas, à medida que eu coloco o miocárdio na tela, a gente tem pelo menos essa área mais basal e essa aqui. A gente costuma dizer, né, Tito, se você quiser complementar o raciocínio, e se existem duas imagens diferentes na mesma localização, a possibilidade de severidade aumenta e de ser artefato diminui. Então, pela ressonância, eu finalizaria dizendo que tem pericardite. Essa pericardite é acompanhada de algum grau de extensão para o miocárdio, um edema e realce tardio no miocárdio, realce tardio de pequena intensidade, é verdade, acompanhada de um pequeno derrame pericárdico residual, porque drenado, tem os drenos lá, um derrame laminar quase discreto, pelo menos à esquerda, um derrame grande à direita, pleural, sobrecarga das cavidades direitas, a gente tem inclusive movimento paradoxal do septo, e acho que tudo se encaixa, como eu comentei com você. Eu não vou comentar esse artigo que eu vi agora, até porque eu acabei de ver, eu vou passar para o celular e acho que vou aí para o auditório, a não ser que alguém queira que eu mostre mais alguma coisa das imagens, a gente vai comentar ao final daí. Eu queria perguntar, Ibrahim, para você e o Tito, vocês diriam que essa inflamação miocárdica, ela é intensa, moderada ou discreta? Como vocês quantificariam? Eu vou assumir a pergunta, porque eu não sei como, não estou aí, não sei a qualidade da imagem que o Tito tem. Eu diria que ela é uma classificação que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, contratividade preservada no ventrículo esquerdo, contratividade comprometida no ventrículo direito. Segundo, o grau de edema relativamente acentuado. Terceiro, a evolução temporal do realce tardio na pericardite, na miocardite, ela é um pouco complicada. E a gente pode ter encontrado esse realce tardio numa fase em que ou ele já estivesse se resolvendo ou ele estivesse evoluindo. Mas pela quantidade de edema, eu diria que ela é pelo menos moderada. O que você acha, Tito? Primeiro, Ibrahim, eu achei também que acomete muito mais o ventrículo direito, né? É algo bem característico desse aí, dá para ver, um realce é uma coisa difícil, a gente vê do lado direito. Tem esse aumento importante biatrial,
E o septo interatrial e até certo ponto o realce também no átrio me chamou bastante atenção. Não sei se o senhor concorda. Parecia que tinha algumas áreas nos átrios, acho que até na imagem anterior. O do átrio eu achei que era artefato, viu, Tito? Por fluxo lento. Ó. Se você olhar essas imagens aqui, você consegue ver que tem um pouquinho de fluxo. Olha, aparece aqui, eu acho que esse é o plano, por exemplo, da Fossoval, que a gente tinha mostrado naquela hora. E aqui eu acho que nós estamos mais no plano da horta do que propriamente no átrio. Então, não me convenci tanto desse realce no atrial, como a série que está com muito movimento da paciente. Aqui você tem razão, ela lembra um pouquinho mais, mas eu ainda não comprei tanto esse realce atrial. Queria uma série específica para ela, mas você chamou a atenção muito bem para o excesso de realce do lado direito. Né? É uma inflamação difusa, né? Parece mais aguda nesse caso, né? Um caso bem difícil. Preencheria os dois critérios de Lake Louise, né? Tem um realce tardio e Sim. tem edema, né? Então, os dois tem o edema e o realce tardio. Então, tem uma alteração em T1 e uma alteração em T2. E aí a gente ficaria com miocardite. Miocardite aguda. Possivelmente uma pericardite que se complicou com uma miocardite, né? Perfeito. Vamos em frente, doutor João? Daqui a pouquinho eu vejo vocês aí. Então, a paciente seguiu em enfermaria e evoluiu com palpitações. Foram realizados esses 2 eletrocardiogramas. Microfone mais perto. Desculpa. O paciente estava em enfermaria e acabou evoluindo com palpitações. Foram realizados esses 2 eletrocardiogramas. Mariana, quer comentar? Tem como aumentar ele um pouquinho, João? Esses dois? Que tá, não sei se a plateia consegue ver. Ótimo. Está bem difícil aqui no... Aê, melhorou. Consegue mostrar as 12 derivações para mim, por favor, que eu estou vendo aqui. D1, D2. Aqui, tá. Me encontrei aqui. Tenho dificuldade, de novo, de ver um da P. Com QRS tem um estreito, então parece realmente que mantém um ritmo juncional por ali. Ele começa a fazer extrasístoles, né, ventriculares, muda bastante a morfologia. E o que está chamando a atenção ali agora é que a alteração de repolarização tem um QT, me parece que está bem, o que está mais me chamando a atenção é do batimento, que ele está quase cortado pela metade, o QT está cortado pela metade, mas a impressão é realmente que essa alteração difusa se mantém com um ritmo que não vejo da P, que me sugere... tenho dificuldade de verdade de falar para vocês se é um ritmo juncional ou até essa irregularidade, se não podia ser uma fibrilação atrial, mas a gente não vê linha de base. E como a gente viu o eletro anterior, que tinha até umas ondas P, me sugere mais um ritmo juncional mesmo. Com esse QT, que piorou, né? Agora, mais um elemento para miocardite, né, Mariana? Porque já a gente tinha além do acometimento, além do edema. Tá? E ali tem embaixo, lá no D2 longo, parece que tem uma TVNS, né? Engatilha ali uma TVNS bem rápida. Não sei, aqui embaixo, acho que são 3 batimentos que não... Eu não sei, vendo o D2 lá embaixo, né? É um juncional, a gente não vê direito o primeiro batimento bem embaixo do D2. Aí eu diria que aquele outro batimento seria uma extrasístole ventricular. A gente já vê o QT longo. Daí vem aquele juncional daquele primeiro eletro dela, né? Então, o a seguir, eu acho que deve ser uma captura sinusal, né? Quer dizer, não é nem extrasístole. O átrio que está bradicárdico, eventualmente, ali capturou e conduziu. No outro também seria, eventualmente, ali é mais difícil, mas porque parece que tem uma P iniciando antes do QRS. Mas eu daria como supra aquele batimento, e talvez ali, gozado, eu teria uma tendência a falar que é um ataque supra. Não sustentada, porque eu vi aquele outro eletro que parecia FA dela, né? Eu tenho realmente dificuldade, a gente precisaria das 12 derivações para ter uma clareza melhor. É difícil, estou só falando, poderia ser TV não S diagnóstico diferencial, sem dúvida. O próximo eletro, por favor, doutor João.
A outra a gente não consegue aumentar? Acho que o outro é uma fibrilação atrial, né, Maria? Só piora, né? Cada eletro uma história, né? Então, acho que... Aí a gente fica aí com RR irregular, a gente não vê linha de base, a impressão ainda... Pode ser, parece que daria com uma taquicardia de QRS estreito, com origem aparentemente supraventricular, que me deixa com uma impressão até de uma certa regularidade, pensando em um ataque juncional, mas o que a gente brinca, que eu sempre falo para os residentes, é que quanto menor a frequência cardíaca na FA e quanto maior a frequência cardíaca na FA, mais difícil a gente perceber irregularidade, né? Então, aqui é aquele momento em que você senta com calma, abre o compasso, pega o papelzinho, a bique e vai batendo para ver se realmente essa está irregular. Me parece que está muito pouco irregular, mas certamente eu ficaria com uma taquicardia supra. Não sei se o Dr. Paulo concorda com isso. Se concorda. Vamos em frente? Então, foi optado por solicitar um Holter, que foi realizado alguns dias depois. Este é o Holter, este é o Holter, né? Olhem só o que essa paciente aprontou agora. Quer comentar, Paulo? Olha só a quantidade de arritmia. Aí o QT longo começou a dar os problemas do QT longo, né? A gente vê lá no traçado provável, talvez aquele batimento no meio lá é difícil a gente falar, mas tem um R sobre T ali nítido, depois inicia com R sobre T, uma taquicardia ventricular, que há inversão das pontas, é tipo torsade de Pointes, né? Típica do QT longo. Coloco o de baixo? Não. Sobe. Portanto, fica hora positivo, viu, no canal central lá, hora negativo e hora positivo. Então, normalmente, essa taquicardia do QT longo, numa fase assim inicial e às vezes até duradoura, ela é autolimitada, né? Você tem a taquicardia e passa espontaneamente, você some a taquicardia. Então, não sei se você quer que... Quer dizer, depois ou depois? Bom, eu falo de Pointes, né? Pointes, mas eu não sou... chegar de Paris, não, né? mas eu não sou uma grande referência, assim. Mas eu acho que é torsade de Pointes. Muito... Eu acho que é Pointes, mas okay. Pode qualquer coisa. Ok, torsade de Pointes, depois, ele é típico de QT longo, né? Não há dúvida que Pointes que é feminino, né? Daí você tem que falar o E. E daí Pointes, daí fica tipo ponto. Torsade de pontos. Mariana, quer comentar? Sempre o Dr. Paulo fala Pointes, né? Bom, mas indiferente de como nós falamos, uma coisa que tem que lembrar é que a taquicardia de torsade de Pointes, ela precisa ter uma frequência cardíaca baixa, né? Geralmente ela vem de bradicardia. E ela faz aquele período que a gente consegue ver de curto, longo, curto, né? Por que eu estou falando isso? A gente vê, então, primeiro o QRS que está mais ou menos lá batendo no standard, depois a gente vê o segundo QRS, o terceiro parecendo uma extrasístole, faz uma pausa compensatória, vem outro batimento e bem em cima, fazendo esse R sobre T, tem uma outra extrasístole que faz esse longo, curto, longo, que a gente, até falei hoje com os residentes, a gente tem que lembrar de uma coisa, que quanto maior a frequência cardíaca, menor o período refratário. E quanto menor a frequência cardíaca, maior o período refratário. E está lá no período refratário, que é o problema que pode ser o gatilho da torsade, ele acaba tendo uma dispersão maior e acaba fazendo uma extrasístole. E como o Dr. Paulo falou, né, apesar de ser assustadora a frequência desse paciente, geralmente uma taquicardia autolimitada, porque aumenta a frequência cardíaca, diminui o período refratário e ela, por si só, ela consegue se autolimitar. Acho que só para aprendizado, se a gente vê um ataque cardíaco dessa, a gente tem certeza que isso aqui significa QT longo. E certeza que a gente não pode usar a amiodarona, porque é uma droga que aumenta QT. Prolonga QT.
amiodarona nas que aumenta o QT, realmente. É quando foi descrito a torsade, né? Então, o QT longo, daí você não deve usar a amiodarona, né? Perfeito. Vamos em frente? Então, no dia 18, foi retirado o dreno de mediastino e às 9 horas da manhã foi constatado uma PCR na paciente, um ritmo de taquicardia ventricular, e foi realizado no protocolo de reanimação a amiodarona IV, evoluindo para o ritmo de torsades de Poin. Foi feito lidocaína em bomba, reposição de magnésio, desligada a lidocaína no período noturno, e a paciente apresentou novo episódio de torsades, quando foi optado pela passagem de um marca-passo transvenoso. Quando se fez a amiodarona, foi na hora da parada, não se tinha um diagnóstico ainda de torsades, né? Paulo, você quer comentar por que o marca-passo nessa paciente? Então, bom, eu ia falar, quer dizer, se você não tem marca-passo, quer dizer, já faz um tempo, faz tempo que eu não vejo isso, mas você pode usar o sulfato de magnésio, né? Às vezes você consegue controlar sem marca-passo provisório. Mas, normalmente, a gente pensa em marca-passo provisório quando você tem bradicardia, BAVT, para corrigir a bradicardia. Mas é sempre bom a gente lembrar que o marca-passo provisório ele deve ser pensado em taquiarritmia. Mesmo numa taquicardia ventricular de repetição, muitas vezes você, com provisório, mais correção da frequência e medicação, você consegue controlar melhor do que sem o provisório. No QT longo, daí, igual esse caso aí, e a Mariana já falou bem, né, ciclo longo, ciclo curto, então o marca-passo está indicado que às vezes só você corrigir, não deixar o ciclo longo, então colocar um marca-passo provisório. O ideal seria até atrial. Como a gente tem dificuldade do eletrodo atrial ter uma fixação, pode ser o ventricular sem problema. Daí você coloca numa frequência para não dar aqueles ciclos longos e muitas vezes você controla independente de dar medicação ou não, né? E daí, se for dar medicação, lógico que sempre é útil, você o beta-bloqueador, que é o tratamento clássico do QT longo. Antes da era do desfibrilador, era marca-passo mais beta-bloqueador. E aí, num caso aí que é algo provavelmente seria transitório, então você coloca o marca-passo provisório, 80 de frequência ou 90 de frequência, mais um beta-bloqueador que ajuda a reduzir esse QT e não dá essa arritmia. Mas o beta-bloqueador sozinho poderia fazer bradicardia? Então, ela está contraindicado. Se você for ler sobre QT longo, tem alguns tipos de QT longo com frequência adequada que você pode até utilizar o beta-bloqueador isoladamente como tratamento para o QT longo. Mas, em normal, nesse caso aí, estaria contraindicado o beta-bloqueador pela bradicardia, por piorar, né, a bradicardia e ser um gatilho. Então, aí teria que provisório e mais o beta-bloqueador. Na urgência, magnésio e lidocaína, está correto? O magnésio. A lidocaína eu desconheço, quer dizer, veja, eu não sabia bem, eu lembro desse caso bem, né? Então, eu poderia ter lido mais sobre isso, mas o sulfato de magnésio, daí o de eleição, mais do que a lidocaína. Mas se a paciente não responde, está na sua frente fazendo esse ritmo o tempo inteiro... Então, olha, eu tive um caso num hospital que não tinha possibilidade de provisório, e não deu para transferi-lo, uma jovem, que ela ficou uns 2, 3 dias com sulfato de magnésio e realmente diminuíam números de arritmias assim, de parada cardíaca. Não teve mais, mas fazia as taquiarritmias. A conduta é passar o provisório e o sulfato de magnésio enquanto você está preparando isso, né? Posso fazer uma pergunta, doutor Paulo, para a Mariana? Lógico. Também? Eu tenho torsades, um exemplo. Se o paciente perde a consciência, pode acontecer de chegar em algum pronto-socorro, ela está em torsade, sem consciência, a primeira atitude da pessoa vai ser desfibrilar, comprimir, e ele pode ser que depois de algum ciclo ele vá fazer a amiodarona.
aí é difícil, quer dizer, pode, e, eventualmente, numa emergência, não é que está errado, você não se atentou para isso, né? Mas quando você tem taquiarritmia, assim, nitidamente, vê lá o lado direito do traçado aqui, positivo totalmente, depois a parte superior e a do meio totalmente negativa, então você tem que pensar em QT longo, daí não... Pensar em provisório. Não saber, né? Não dá para justificar, eu não sabia. Mas desfibrilação, algum problema, Paulo? Não, eu acho que tem, se for persistente, você tem que desfibrilar, né? Aí, hoje em dia, como tem o transcutâneo, você pode talvez até estimular pelo transcutâneo, viu, Tito? Perfeito. Vamos em frente? Então, a paciente foi levada para a UCO e no dia seguinte esse é o eletro que foi realizado ainda com QT corrigido de 762 milissegundos. Ainda com aquele ritmo. Parece que tem algumas P's agora, né? Parece que assumiu o ritmo sinusal. Parece uma... caótico, né? Isso, obrigada, melhorou um pouquinho. Parece que aqueles... Tem uma taquicardia aqui desse lado e depois ele faz, parece que 3 batimentos de um ritmo sinusal numa frequência cardíaca mais baixa, né? Só para comentar, eu sempre lembro que quando a gente faz o cálculo do QT corrigido, habitualmente a gente coloca nos programas automáticos pela fórmula de Bazet. Ele perde a acurácia em bradicardia e taquicardia, né? Então a gente usa até outras fórmulas lineares, como a de Rodman, de Fredericia, mas ele mantém esse QT alargado e continua fazendo extrasístole. Ora me dá a impressão que ainda faz extrasístole um escape juncional com captura, com aquele fenômeno escape-captura que o Dr. Paulo falou, que o AP depois ela conduz e continua fazendo um monte de extrasístole ventricular também, né? Então tá tudo que a gente precisa para fazer, para continuar o Torsades aí. Em frente. Então, aí só um comentário, né? Se você já tem aquele Holter e daí tem um eletro desse com esse QT longo, acho que daí é formal o marca-passo provisório. Mas ela teve implante marca-passo. A paciente seguiu na UCO, então, um dia assintomática, com PCR, hemograma em melhora. Recebendo tratamento para tuberculose. No dia 28 foi optado pela realização de um novo ecocardiograma para controle e nesse novo ecocardiograma foi constatada a presença de uma imagem heterogênea, ovalada, aderida ao cabo do marca-passo, de diâmetro de 27 por 19 milímetros. Foi interrogado um trombo infectado. E foi repetido também o Holter, após esse eco, e a gente tem aí o resultado. Normalização do QT após o tratamento, durante o tratamento para tuberculose. Até a endocardite, essa paciente estava muito bem, né, Paulo? O QT tinha corrigido, a arritmia praticamente sumiu, olha só, 79 extracístoles, estava indo tudo bem até a infecção acontecer. Quer comentar? Uhum. Então, isso aí acho que é o comentário que a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, marca-passo provisório, primeiro, tem que ser bem indicado, né? Quer dizer, aí a indicação precisa. Segundo, dentro da possibilidade, tirando emergência muito caótica, você deve tentar passar com o máximo de asepsia e antisepsia. Quer dizer, como se aquilo ali fosse um marca-passo que vai ficar definitivamente. E terceiro dado, assim, se a gente pode falar de um corolário, o mais rapidamente possível, de risco-benefício, você ou colocar o definitivo corretamente, tirar o provisório, para evitar a infecção. Porque você vê, isso aí foi um caso muito triste, eu lembro bem desse caso, com desfecho horrível, e que daí não deu nem para a gente puxar o cabo eletrodo do marca-passo por causa do risco de uma embolização pulmonar com aquela imagem lá. Então, asepsia, passar
com o máximo de rigor e o menor tempo possível. Essa é a mensagem. Mas, esquecendo a infecção, Paulo, houve normalização do QT, né? Esse Holder mostrou já em ritmo próprio. Olha, o QT normal aqui, com o tratamento da tuberculose. Você sabe que eu estava vendo aqui, então, tudo bem, mas eu estava até achando que ela estava com marca-passo, com uma espícula. Tivemos alguma dúvida, olhamos isso até com a Mariana, ficamos na dúvida se era é difícil falar, mas porque você vê lá no traçado 1, tem uma onda P lá no meio do ST. Será que é uma P retrógrada? Será que é a junção? Mas você lembra que nós passávamos dessa paciente visita na UCO e a gente desligava o marca-passo e media o QT e o QT tinha normalizado. Lembra? A gente fazia um eletro sem o marca-passo e realmente depois do tratamento da tuberculose houve normalização do QT. Lembra? Independente desse rol. Tá. Então, no dia 4 de junho foi realizado um novo ecocardiograma. Esse novo ecocardiograma mostrou um derrame pericárdico difuso discreto, sem sinais de repercussão hemodinâmica. Não recidivou, né? E a permanência dessa imagem ecogênica heterogênea ovalada, aderida ao fio do marca-passo, medindo 25 por 11 milímetros, com projeção em direção ao VD durante a diástole. Apresentava elementos móveis na sua superfície, o maior deles 15 por 2 milímetros, também se projetava para dentro do VD, né, interrogado um trombo infectado. Nesse dia foi coletado 2 amostras para cultura e a paciente recebeu alta para a enfermaria do miocárdio, né, com um plano de repetir o eco em 1 semana para avaliar a progressão desse trombo do marca-passo. No dia 7, ela piorou com febre, os exames laboratoriais também estavam em pioras, e foi iniciado vancomicina com cefepime por suspeita de endocardite infecciosa. Permaneceu com o plano da repetição do eco em alguns dias. A paciente também estava se apresentando hipotensa, com alguns sinais de má perfusão periférica. Foi iniciada droga vasoativa e ela foi transferida novamente à UCO. No dia 7, repetido o ecocardiograma mais uma vez, mantendo aquela imagem aderida ao fio do marca-passo, 20 por 11 milímetros, com projeção ao VD durante a diástole, os 2 elementos móveis na sua superfície, o maior de 12, que se projetava para dentro do VD, e o menor de 5. Durante a noite, houve piora dos parâmetros infecciosos, um aumento na necessidade de droga vasoativa, ela estava em um choque séptico franco. Foi optado, então, por uma cirurgia de urgência para a retirada dos fios do marca-passo. Durante a indução anestésica, ela apresentou uma PCR com reversão após o primeiro ciclo. Foi retirado o marca-passo e foi feita a troca da válvula tricúspide por uma prótese biológica. Ela evoluiu nos dias seguintes com piora dos parâmetros hemodinâmicos, o choque refratário, e evoluiu a óbito no dia 10, às 10 horas da manhã. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente desejava, né? Então, eu não lembro detalhes. Por que não foi tirado assim que ela controlou o ataque à arritmia ou provisório? Isso aí, quer dizer, é uma pergunta, porque quando já estava com 2 centímetros, normalmente as diretrizes recomendam o seguinte: até 2 centímetros, uma vegetação infecciosa ou, eventualmente, o trombo lá infectado, você poderia puxar por tração. Acima disso, daí é recomendável abrir o coração para retirar isso aí. Eu lembro quando já estava acima de 2 centímetros, e daí ficou na hesitação de puxar, não puxar, e daí também demorou muito, né, para isso. Mas isso aí deveria, assim que controlou, parou de ter torsade de pontes ou melhorou o QT, tinha que ser sacado. Mas realmente foi um caso que evoluiu brilhante do ponto de vista de regressão do QT, na melhora da arritmia, mas infelizmente a infecção levou a paciente ao óbito. Eu vou agora chamar a doutora Juliana para fazer um breve resumo sobre miopericardites.
Boa tarde, eu sou a Juliana, sou R1 de Clínica Médica do Hospital Heliópolis. Eu vou fazer um breve resumo sobre miopericardite por tuberculose e a evolução para o QT longo. Então, na literatura, há uma separação bem precisa entre a pericardite e a miocardite para prescrição. A pericardite tuberculosa, ela representa menos de 4% das pericardites no mundo, mas, tratando de derrame pericárdico, a tuberculose é responsável por mais de 90% dos derrames em pacientes HIV positivos e 50% a 70% em não HIVs. Não tem preferência por idade, está mais relacionada com o sexo masculino, tem uma mortalidade de 17% a 40% em 6 meses após o diagnóstico, e lembrando que toda essa epidemiologia ela está relacionada em áreas endêmicas da tuberculose. As manifestações clínicas da própria pericardite são sintomas inespecíficos da tuberculose, então uma sudorese noturna, tosse, emagrecimento, a própria pericardite constritiva, o derrame pericárdico e o tamponamento cardíaco, e então a evolução para a miopericardite. A miocardite por tuberculose, ela é rara, acomete mais jovens, principalmente menores de 45 anos, também está relacionada ao sexo masculino. A maioria é assintomática, mas pode apresentar FV, a síndrome do QT longo, insuficiência cardíaca e até a cardiomiopatia dilatada. O diagnóstico normalmente é pós-morte e tem uma alta mortalidade. Normalmente, esse diagnóstico é feito já na autópsia, e na autópsia a gente pode encontrar nódulos caseosos, uma infiltração difusa ou até uma miocardite miliar, e acredita-se que atinge o miocárdio por via hematológica, linfática ou até por contiguidade. Para fazer esse diagnóstico da pericardite por tuberculose, primeiro a gente vai tentar fazer por uma avaliação não invasiva, então um paciente que já tem tuberculose em outro sítio já tem esse diagnóstico. Se não for possível, a gente vai fazer a pericardiocentese. O próximo passo seria a biópsia do pericárdio e, se não, fazer até o tratamento empírico mesmo. Na miocardite, a gente também primeiro faz através da suspeição da tuberculose em outro sítio, ou a biópsia do miocárdio, ou a ressonância magnética. E o manejo dessa miopericardite tuberculosa é o RIP por 2 meses, seguido da isoniazida com a rifampicina por mais 4 meses, que vai totalizar 6 meses do tratamento. E falando um pouco da síndrome do QT longo adquirido, na literatura é um pouco divergente, mas normalmente é quando tem o QT calculado maior do que 450 em homens, maior do que 470 em mulheres e maior do que 460 em crianças. É uma desordem multifatorial da repolarização do miocárdio e, normalmente, os pacientes que evoluem com a síndrome do QT longo adquirido, eles já têm uma predisposição para anormalidades de repolarização. Também, dando uma lida na literatura, encontrei que o QT longo está presente em até 25% a 30% dos pacientes hospitalizados, então é um dado que, às vezes, a gente não valoriza muito. Normalmente é induzido por medicamentos, mas também está bem associado a condições inflamatórias e até autoimune, e isso está muito associado a um risco aumentado da TV polimórfica, que é o torsades de Poix. O paciente pode cursar com palpitações, síncope e morte súbita, e para manejar o torsades, a gente vai primeiro fazer os passos iniciais, vai fazer a monitorização, acessos periféricos, e a gente vai avaliar se o paciente está estável ou instável. Nos pacientes estáveis, a gente pode fazer o sulfato de magnésio, como foi comentado, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, remoção do medicamento que pode estar causando e até o antídoto desse medicamento. E nos pacientes instáveis, que são aqueles que apresentam hipotensão, dor torácica, insuficiência cardíaca ou até ausência de pulso, a gente vai ter que optar pela desfibrilação. É isso, obrigada. Excelente revisão e rápida. Obrigada, Juliana. Eu vou agora chamar o doutor Ibrahim. Você está nos ouvindo, Ibrahim, para finalizar? Por favor, doutor Ibrahim. A palavra é sua. Presente agora presencialmente. Tem outro atrás. Agora sim. Não, achei o caso maravilhoso, muito bem apresentado, a revisão foi precisa e ao ponto. E, assim, isso mostra que a gente tem que ficar atento para coisas antigas, né? Quem esperava que não tem ninguém no auditório formado antes de 2000, mas
quem é formado lá pelos anos 80, 90, ouviu falar muito de tuberculose e agora ela volta. E a gente não pode esquecer que ela está voltando pelas complicações sociais, muito associado ao consumo de drogas, né? O pessoal do crack tem muito. Então, a gente pode ter muitas dessas coisas complicando as pessoas e a gente tem que ficar atentos para essas potenciais complicações cardíacas e não esquecer de um inimigo tão sorrateiro e antigo que pode voltar a atacar. Acho que, mais uma vez, a reunião foi ótima. Obrigado por terem tido paciência e me deixar participar também. Eu acho que sempre os casos nos ensinam muito. Nesse caso, me ensinou que a gente tem que pensar em miocardite tuberculosa junto de um paciente com pericardite, que é o muito mais comum, né, mas que a miocardite pode estar se expressando por arritmia ventricular, por QT longo, né? Valorizarmos mais o QT. Eu digo que a gente deveria ensinar mais o residente. Antes de prescrever a mildarona, dá uma olhada no QT, esse paciente pode estar tomando remédio, esse paciente pode ter um QT longo congênito, então a gente precisa sempre se preocupar em ver o QT e medir sempre, acostumar a medir o QT, eu acho que é o principal ensinamento desse caso. Agradeço demais a presença do Dr. Paulo Medeiros, que nos deu o privilégio da sua presença, do doutora Mariana, nossa convidada de hoje, doutor Tito, que já é da diretoria, já está aqui sempre, claro, e a todos vocês que estão conosco, agradeço demais a presença dos que estão aqui presentes e os que estão remotamente, e uma boa tarde a todos.